Boa noite a todas e todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vereadora Naila, que participa conosco da sessão de forma remota, também se recuperando de saúde, servidoras e servidores aqui da casa que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão e a quem nos acompanha, participa conosco, aliás, aqui no plenário e também pela transmissão online. Fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara preta, camisa social verde quadriculada com branco e gravata preta. Na semana passada, tendo em vista o grande número de problemas enfrentados por Vinhedo durante o recesso das sessões ordinárias, eu acabei dedicando toda a minha explicação pessoal a comentar solicitações que chegaram até o mandato, as providências também que estão sendo tomadas, mas como nós estamos iniciando o ano de 2022, após tudo que nós vivemos em 2021 nessa Câmara e na política em nossa cidade de Vinhedo, de modo geral, é importante pontuar algumas coisas logo de início, para que tenhamos uma nova perspectiva em relação ao nosso trabalho como parlamentares e à maneira como a política se apresenta à população vinhedense. Nós sabemos o quanto a democracia tem sofrido, e isso a vereadora Naila também apontou de forma brilhante, em todos os cantos do planeta. Governos ditatoriais, partidos e movimentos de extrema-direita chegando ao poder. No Brasil, ataques diários aos veículos de imprensa, aos grupos de oposição, perseguição a jornalistas, ativistas, povos indígenas, minorias. E em Vinhedo não foi diferente. Nós sabemos que, infelizmente, houve um grupo político, uma coalizão política de momento, que impediu a aprovação de tantos projetos, de moções, de requerimentos, outras proposituras também que foram apresentadas, e isso deixa completamente de lado o interesse da população. Isso não é coisa do passado. Por exemplo, hoje mesmo está em curso aqui na Câmara um processo de cassação de uma vereadora da oposição, vereadora Cris PC, que foi eleita por voto popular, mas que tem o seu mandato ameaçado por ter se posicionado democraticamente aqui nessa tribuna, da mesma forma que eu estou fazendo. Então, quero começar de fato o ano de 2022 pedindo mais sensibilidade para com as necessidades do nosso povo, que a perseguição política, os constantes ataques à democracia sejam deixados de lado. Tem muita coisa importante que precisa ser debatida, tem muita coisa importante que tem que ser resolvida em Vinhedo, e é para isso que nós fomos eleitos, para darmos respostas, sejam elas teóricas ou práticas, aos desafios que nos impedem de morarmos em uma cidade ainda melhor do que já é. Sem essa compreensão, logo no início dessa nova fase, então isso será impossível. Que fique mais esse registro público e à disposição desse vereador de trabalhar independentemente de questões pessoais ou de grupos políticos, para que tenhamos condições de oferecer nessa Câmara e por meio de todos os nossos mandatos, espaços democráticos de participação popular, fortalecimento das instituições e de respostas às dificuldades enfrentadas todos os dias pelo nosso povo, que é quem paga o nosso salário e que mantém tudo isso aqui de pé. É isso que o povo vinhedense precisa e merece. Feitas essas considerações, eu quero chamar a atenção para alguns trabalhos que foram realizados pelo mandato na última semana sobre a pauta da insegurança. E não insegurança em relação a uma possível criminalidade, que felizmente em Vinhedo é bastante baixa, mas sobre situações que têm causado riscos em ruas e equipamentos públicos do nosso município. Essa é uma forma de tornar esse esforço que tem sido feito pelo mandato ainda mais transparente e de convocar todos os esforços da Câmara, da Prefeitura, para que possamos dar um alento a tantos munícipes que esperam encaminhamentos por parte do Poder Público Municipal. Primeiramente, eu estive bastante empenhado em solicitar o recapeamento asfáltico em várias ruas e avenidas de Vinhedo, que foram afetadas pelas últimas chuvas, e isso não é segredo para ninguém, passaram a oferecer grande risco a motoristas e pedestres. Então, foram inúmeros pedidos que chegaram ao mandato, a todos os gabinetes, creio eu, e todos de buracos de grandes proporções, quase sempre em vias bastante movimentadas. Então, como o vereador não tem o poder de executar a obra, e é muito importante ressaltar isso, para não parecer que é uma decisão que parte exclusivamente de nós, ao mesmo tempo, o vereador tem condições de pedir formalmente ao Poder Executivo, às secretarias, que realize a recuperação desses trechos. E foi isso que aconteceu.
Então, em algumas situações, Soninha, se você puder, por gentileza, projetar para a gente, a resposta da Prefeitura foi praticamente imediata, porque os pedidos foram incluídos na força-tarefa, que já está em andamento, que está sendo feita pela Secretaria de Serviços Municipais, só que para outras situações nós precisaremos continuar na cobrança, e é isso que será feito nessa semana e nas próximas. Na imagem a gente está vendo o antes e o depois na Odair Rotella, no Residencial Flora, e quando o motorista é obrigado a transitar no sentido contrário, que era o que estava acontecendo, para que o seu veículo não seja danificado pelo buraco, ele coloca em risco a sua vida, a vida dos ocupantes do veículo e também dos ocupantes de outros veículos, por conta do risco de um acidente, de uma colisão frontal que pode acontecer, especialmente nesse local em que há um cruzamento aí nas proximidades. Aliás, 2 cruzamentos, um em cima e outro embaixo. Então, apesar de parecerem pequenos, e aqui a gente não está para ficar tirando foto de buraco realmente, mas é importante ressaltar isso porque é a segurança das nossas pessoas que está em jogo quando falamos de recapeamento, quando falamos de recuperação de vias, é pensando na segurança e na mobilidade das pessoas. Também falando sobre esse assunto, na semana passada, eu abordei muito rapidamente a necessidade da pavimentação no bairro Vale Verde. Hoje, na fase da discussão das moções, pude aprofundar um pouquinho e agora vou utilizar até um tempo da explicação pessoal para falar mais sobre esse assunto. Eu começo dizendo que essa é uma antiga reivindicação dos próprios moradores do Vale Verde. Há mais de 30 proposituras que foram protocoladas e aprovadas aqui nessa Câmara, e a necessidade de infraestrutura nesse local ela é tão grande que a primeira dessas proposituras é da década de 1990. Só que na moção que foi encaminhada pela bancada do PDT, agora em fevereiro desse ano, nós pedimos estudos para a pavimentação ecológica do bairro, não simplesmente a pavimentação com asfalto, que é a mais comum. O asfalto, a gente sabe que ele é derivado da destilação do petróleo, então ele acaba absorvendo mais raios solares e com isso eleva a temperatura, causa uma série de problemas, isso sem contar a impermeabilização do solo, gerando enxurrada, gerando tantos outros problemas. A gente está vendo aí na imagem uma das ruas do bairro Vale Verde, no trecho de Vinhedo, por conta das chuvas que aconteceram no começo de fevereiro, também no final de janeiro, o bairro ficou praticamente intransitável no trecho de Vinhedo, e esse é um problema que vem, portanto, se estendendo há muito tempo. Então, nós sabemos que essa discussão da pavimentação ela já está avançando no âmbito do Poder Executivo, já houve uma reunião com membros da base do governo, com o próprio prefeito, levaram lá algumas pessoas ligadas ao bairro, representantes, moradores, e essa é uma reivindicação que o meu mandato também tem feito. Eu estive lá, conversei com as pessoas, tive a oportunidade de andar de carro com eles por todas essas ruas e vi a dificuldade. E é importante que nós tenhamos, então, essa consciência de não só levar o asfaltamento, mas de pensar em alternativas, pensar em soluções. A começar, aliás, pela pavimentação ecológica, que é uma forma de encaminhar o município ao tão sonhado desenvolvimento sustentável, ao tão falado vinhedo forte e sustentável. Então, mesmo que seja criticado, o pavimento intertravado, ele é projetado para aguentar o fluxo de veículos, inclusive de caminhões e de ônibus, como nós vemos na estrada da Codelaria, um trecho entre Valinhos e Campinas. Soninha, também nós temos a imagem, por favor, só para ilustrar para a gente que é um trecho muito mais recorrentemente utilizado por caminhões, por carros, por veículos até mesmo pesados, em um trecho que liga Valinhos a Campinas, e esse pavimento ecológico, o intertravado de blocos de concreto, ele foi instalado aí já faz bastante tempo, e hoje, essas imagens são de hoje de tarde, ele ainda está praticamente perfeito, não tem nenhuma irregularidade nesse pavimento. Então é importante termos em mente, termos no radar esse tipo de solução, para que o nosso município, então, avance e não só repita tecnologias obsoletas, tecnologias do passado. Então, peço publicamente essa sensibilidade novamente ao prefeito Dario Pacheco, a toda a equipe, para que considerem o pavimento ecológico como uma solução não só para o bairro do Vale Verde, para tantos outros lugares de Vinhedo que precisam do pavimento, mas que não precisam desse asfaltamento tão agressivo, retirando o caráter sustentável e ecologicamente equilibrado desses espaços. Outra reivindicação que chegou ao mandato é referente aos equipamentos de esportes e lazer que servem o Jardim Miriam, na rua Cientista Albert Sabin. O munícipe relatou, inclusive, que ele rompeu alguns ligamentos
ao se desequilibrar na área destinada ao basquete, que aparentemente foi improvisada ao lado da quadra de futsal. Soninha, nós também temos a imagem, né? Porque além de não haver uma contenção em toda a extensão do equipamento, só um trecho que tem uma espécie de rede ali para evitar que as pessoas caiam, o piso ele é bastante irregular. Eu estive lá também na semana passada, e inclusive as pontas de alguns parafusos estão aparentes, que também pode causar outros tipos de acidentes. Nós oficializamos indicações de melhorias à Prefeitura, mas por se tratar de um risco iminente, já contactei imediatamente a Secretaria de Esportes e Lazer, conversei com o secretário para fazer a solicitação e ele me garantiu que vai tomar as providências. Sobre os parafusos, ele disse que já havia uma capa ali, uma espécie de borracha que cobria esses parafusos que estão aparentes. Eles, infelizmente, foram retirados numa ação de vandalismo, mas isso não é justificativa também. É importante que tenhamos essa manutenção, essa vistoria recorrente das áreas de lazer, das áreas de esporte, para evitar qualquer tipo de acidente. O munícipe que se machucou, ele poderia até processar a prefeitura pelas condições daquela quadra, isso não é algo dessa gestão, é algo que foi feito em outra gestão, mas que precisa, então, dessa readequação, dessa melhoria. Nós vamos ficar na cobrança para evitar que mais pessoas se machuquem, percam dias de trabalho, ou até mesmo tenham lesões que podem se perpetuar. Mas um problema relatado também em relação às roupas utilizadas pelos servidores do cemitério. No contexto da pandemia, nós sabemos que muitas cidades receberam até mesmo roupas diferenciadas, aquela espécie de roupa de astronauta, para evitar qualquer tipo de contágio, contaminação, especialmente porque os coveiros eles estão trabalhando em uma situação que envolve muitas pessoas e também o próprio corpo que está ali sendo velado, ele pode conter transmissores, pode conter o vírus, então ele está exposto a um risco e ele pode causar um risco a outras pessoas. Já fiz uma solicitação em outubro de 2021 à Secretaria de Serviços Municipais para que fosse feita a substituição, pelo menos, dos uniformes, e hoje a situação dos uniformes é bastante precária. O secretário me garantiu que houve, sim, uma iniciativa nesse sentido, uma ação para que os coveiros tivessem novos uniformes e tivessem o roupamento adequado, só que até o momento parece que ainda não aconteceu isso, não sei se por falta de fiscalização ou qualquer limitação que esteja acontecendo em relação ao cemitério municipal, mas também faço esse apelo, pensando na dignidade do trabalho, no bem-estar do trabalho desses trabalhadores, desses servidores e também das pessoas que acessam o cemitério municipal. E eu finalizo essa explicação pessoal retomando o tema das encostas e dos barrancos que têm oferecido riscos em nosso município. Vendo o cenário de destruição, de caos que foi resultado das chuvas intensas que castigaram nossa cidade no começo de fevereiro, também um pouco no final de janeiro, é possível dizer com tranquilidade que a nossa cidade, que recorrentemente é vítima de crises hídricas, não tem uma estrutura resiliente em eventos climáticos extremos. Isso é uma contradição, porque se em um determinado período do ano falta água, inclusive agora nós estamos oficialmente ainda no racionamento, ele não foi completamente abolido, e em outro período há água demais, entre aspas, então tem algo bastante errado aí. Então, ainda que em uma perspectiva local, Vinhedo tem contribuído para a alteração global do clima, não tem muitas soluções sustentáveis para os seus problemas urbanos, e fica evidente o quanto é delicada essa relação entre ambiente e sociedade, entre a civilização humana, a ocupação humana e o meio ambiente que é pregresso, que já estava aqui antes de nós. Então, eu chamo a atenção sobre a maneira para o projeto de lei número 173 de 2021, que é de autoria da bancada do PDT Vinhedo e que está em tramitação aqui na Câmara. Busca reconhecer a emergência climática no nosso município. Mas é necessário que a maioria da casa vote favoravelmente, porque nós precisamos enfrentar esse desafio, partindo naturalmente do âmbito legislativo, mas suscitando políticas públicas no âmbito do executivo. Então, nesse projeto, nós queremos ampliar o terreno para a criação de políticas públicas que respondam ao desafio das mudanças climáticas e impedir o contingenciamento de recursos destinados ao meio ambiente enquanto durar a emergência climática. Só com orçamento, com planejamento, com execução de obras, com alternativas viáveis é que nós vamos combater as mudanças climáticas. E esse é um tema que não pode mais ser empurrado para debaixo do tapete. A gente está vendo a cidade desmoronando com as alterações que vão ser causadas ainda no clima, que a gente sabe que isso vai acontecer, cientificamente comprovado, não tem mais como negar. A cidade vai sofrer ainda mais, por isso nós precisamos
trabalhar tanto para a mitigação das mudanças climáticas, como também para que a cidade seja mais resiliente e não sofra esses problemas. Muito obrigado, boa noite a todas e todos.